Recentemente fui convidado para participar do podcast Esculachos Cacofônicos dos amigos Rafael Solberg, Léo Jardim, e também teve participação do Gustavo Araújo, que é o chefe do Entre Contos, e também do Felipe Holloway, um vencedor do Prêmio Sesc. E o assunto do programa foi concursos literários e antologias e afins. E a gente pôde conversar sobre muitas coisas, não tem como resumir tudo aqui, por isso eu vou deixar o link para vocês poderem ouvir e ver exatamente tudo que a gente falou lá. Mas uma das coisas que ficaram na minha cabeça foi o assunto sobre a seleção, né? Porque foi o motivo pelo qual eu fui chamado, né? Por causa que eu vou selecionar, já estou selecionando, né, os contos para a antologia Outros Brasis da Ficção Científica, que vai sair pela Cáligo. E toda essa tarefa de crítica literária e seleção fez lembrar de um livro que é um livro que eu terminei recentemente, Crônicas de Marte. Muito se discutiu sobre a função de selecionar o melhor conto e também que envolve diretamente a coisa de você tecer uma crítica ao conto, né? E uma das coisas que a gente falou sobre fazer uma seleção é a questão da expectativa, né? E está muito atrelado à questão também da resenha, né? Porque a resenha ela é uma crítica literária também e esse senso crítico que a gente tem também é direcionado para a confecção de uma antologia, né? De selecionar os contos, encaixar no tema e criar um livro coeso a partir disso. Por isso que hoje eu vou falar de Crônicas de Marte, um livro organizado pelo George R. R. Martin e o Gardner Dozois, não sei se fala assim, que gerou bastante críticas, pelo que pude notar pelas críticas, né? Eu li algumas críticas sobre o livro e acredito que a função do resenhista, como eu comentei lá no podcast, o que vale menos numa crítica é se a pessoa gostou ou não. Isso é claro que é um direcionador, ajuda um pouco. Se a pessoa gostou, então provavelmente eu vou gostar também. Mas o que importa mais é os motivos que fazem a pessoa gostar ou não do livro. Porque se os motivos encaixarem com quem está assistindo agora, os motivos que fizeram gostar ou desgostar desse livro se encaixarem, isso vai ajudar mais a vocês a escolher esse livro como próxima leitura, ou de repente não, né? E acredito que boa parte das críticas negativas a esse livro se deram por uma expectativa errada que se criou em torno do tema, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje no vídeo. As Crônicas de Marte é um livro que reuniu 15 contos, sua grande maioria bastante extensos, que gerou um livro bem extenso, né? Ele tem 495 páginas e juntou 15 autores, alguns pouco conhecidos no Brasil, mas já são bastante famosos no meio da ficção científica lá nos Estados Unidos, né? E sobre o que fala essas Crônicas de Marte? São histórias que abordam a maneira como se via Marte antes das primeiras explorações com sondas chegarem ao planeta, né? Quando a ficção científica começou a ser divulgada, ela começou a ficar conhecida por esse nome, as histórias que se passavam em Marte tinham a visão cientificamente coerente com o que se tinha na época, né? Inclusive se imaginavam civilizações, vida lá, havia muita expectativa com relação à presença de canais de água, vida
em Marte, e a partir dos anos 70, quando as primeiras sondas se aproximaram, trouxeram informações mais concretas sobre Marte, descobriu-se que a atmosfera é irrespirável e que ele é um deserto vermelho com uma atmosfera muito rala, né? Uma atmosfera com pouca pressão atmosférica, realmente, de fato, com muito menos graça do que se imaginava antes, né? E a ideia da antologia é juntar trabalhos que relembrem a imaginação que se tinha, né? Baseados naquela esperança de um mundo fantástico e maravilhoso, cheio de civilizações antigas, onde o ar era mais ou menos respirável, como se fosse no topo do Everest, que é difícil de respirar, mas é possível respirar. E os autores corresponderam a isso. Isso eu posso garantir para vocês, lendo o livro, que os autores eles embarcaram bem na proposta, né? O George R. R. Martin ele fala na introdução, a introdução é muito bom para quebrar as expectativas que se poderia ter com o livro que se chama As Crônicas de Marte, porque particularmente não era o que eu gostaria de ler, né? Porque eu gostaria de fato ver aventuras que se passam numa Marte com as informações que a gente tem hoje, né? Algo que foi feito com o Perdido em Marte, do Andy Weir, que foi uma especulação, uma aventura imaginada com a Marte com as informações com a Marte que a gente conhece hoje. Mas aqui foi feito em cima de uma fantasia que já foi desmentida cientificamente. E o George R. R. Martin já fala na introdução que se isso não é ficção científica, na verdade não importa. Importa muito em qual subgênero as histórias se encaixam, porque se a gente tira todos esses elementos, o que sobram são boas histórias, né? E é isso que o livro traz, né? Traz boas histórias. O livro ele é razoavelmente bem equilibrado na questão do humor. Algumas histórias tiram bastante sarro daquele imaginário que se tinha antes. Algumas histórias puxam bastante pelo absurdo, outras levam um pouco mais a sério e trazem histórias com enredos bacana. Bancos de Areia, da Mary Rosenbaum, que fala sobre um drama familiar em Marte, né? E também um exemplo bom sobre o humor é o conto Uma Questão de Honra, do James S. A. Corey, que é um pseudônimo para uma dupla de autores que criou a série Leviatã, que gerou a série televisiva que passa no Amazon Prime, que é The Expanse. Mas aqui não tem nada a ver com... Engraçado que a série que tornou eles famosos usa bastante informações científicas para criar um mundo, criar a história, fazer uma especulação, e aqui é uma viagem total, né? A gente tem que ler mais pela questão da galhofa mesmo, né? Outro traço muito incomum que as histórias seguem é fazer paralelos com o colonialismo, né? Uma coisa que o Ray Bradbury fez nas Crônicas Marcianas, e ele já fez naquele livro já com algumas informações sobre Marte ultrapassadas, que é fazer o paralelo com o passado dos Estados Unidos, né? Com relação a quando se imagina Marte, um deserto com civilizações antigas, na qual o homem chega, destrói completamente, sem se importar com a riqueza escondida por trás. Isso é um paralelo com a história americana, com a história das Américas de uma maneira geral, mas como os autores são americanos, né? Com os indígenas, né? Com os nativos-americanos que foram arrasados, né? Massacrados, e muitos dos seus segredos, do seu conhecimento foi perdido em prol do progresso, né?
E muitos autores revisitam esse tema, se não diretamente, como um pano de fundo para a história. Algumas histórias batem frontalmente com essa, principalmente no início, né? E para quem de repente não achar as histórias do início, as histórias da primeira metade do livro não tão boas, eu digo que as histórias melhoram bastante, né? Em resumo, é um livro que, se você busca especulações científicas, busca aquela ficção científica que te faz viajar em cima do conhecimento científico que a gente tem hoje, não recomendo esse livro. Esse livro ele é mais para quem ainda tem um saudosismo daquelas antigas histórias do Edgar Rice Burroughs e também do Ray Bradbury, que eu já citei, que foram as histórias mais famosas ambientadas nisso que eles chamam de The Old Mars, né? O velho Marte, o Marte antigo, o Marte encantado, né? Que não foi desencantado pelas descobertas científicas dos anos 70, né? Então, fica aí a dica de leitura, ou não, uma dica de não leitura para você, As Crônicas de Marte. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.